conhecendo a palavra para sermos transformados pelo poder de Deus. E hoje lendo Mateus capítulo 11, o versículo 20. Passou então Jesus a increpar as cidades, nas quais ele operava numerosos milagres, pelo fato de não terem se arrependido. Estamos no segundo ano do ministério de Jesus. Este é um ano de grande popularidade. Jesus repreendeu severamente algumas cidades onde exerceu o ministério. O texto se encontra em Mateus capítulo 11, o verso 20 a 24. Ao emitir o juízo, Jesus compara Corazim e Betsaida com Tiro e Sidom, Cafarnaum com Sodoma. A história de Sodoma se encontra registrada em Gênesis 19. Naquela oportunidade, a cidade foi destruída por enxofre e fogo vindo da parte do Senhor. Está em Gênesis capítulo 19, o verso 24. Por causa do seu pecado que se havia agravado muito diante de Deus. Está em Gênesis 18, verso 20. Tiro e Sidom eram cidades localizadas na Fenícia, hoje o Líbano. Elas distavam de 65 a 95 quilômetros de Cafarnaum. E Jesus esteve ministrando nessas cidades ou perto delas, conforme Marcos capítulo 7, o verso 1. Tiro fora fornecedora de madeira para a construção do templo nos dias de Salomão. Esta está em 1 Reis capítulo 5, verso 8. Jezabel, esposa do rei Acabe, veio desta região e passou a ser figura de maldade, conforme Apocalipse capítulo 2, o verso 20. De Betsaida vieram André e Pedro, conforme João capítulo 1, verso 44, e Filipe, conforme João 12, 21. Jesus habitara em Cafarnaum, está em Marcos capítulo 9, o verso 33. Tanto Corazim quanto Betsaida e Cafarnaum eram cidades da Galileia, onde Jesus exerceu a maior parte do seu ministério neste segundo ano. Para compreendermos a natureza das implicações de Jesus a estas cidades, vamos relembrar parte do diálogo de Jesus com Nicodemos. Ouça, está em João capítulo 3, o verso 17 a 19. Porquanto Deus enviou seu Filho no mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E o julgamento é este, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Muitos têm a impressão que é preciso lançar em rosto o pecado dos homens para trazê-los à consciência. Contudo, por esta passagem com Nicodemos, aprendemos que o mundo precisa ouvir acerca de Jesus. Ele é a luz que veio ao mundo. Sua presença, suas palavras cheias de graça, seu ministério de cura e libertação são uma prova evidente da luz de Deus manifesta ao mundo. O principal objetivo da luz é prevalecer sobre as trevas. A presença física de Jesus em Corazim, Betsaida e Cafarnaum era uma expressiva manifestação da graça de Deus sem paralelo na história. Contudo, a natureza do homem nascido de mulher é refratário à presença de Deus. Conforme Jesus disse a Nicodemos, o indivíduo tende a se afastar de Deus, se afastar da presença da luz, porque as suas obras eram más. A essência desse tipo de maldade está no egocentrismo, a proposição de fazer o mundo girar em torno de si, rejeitando buscar a glória de Deus. Ao lançar as increpações contra aquelas cidades que presenciaram o ministério de Jesus com seus milagres e atos poderosos, o Senhor declarava que o juízo contra aquelas cidades seriam ainda maiores por não se arrependerem.
está em Mateus capítulo 11, o verso 22 e 24. Com isso, podemos tirar uma lição. Quanto maior for a exposição de uma comunidade ao Evangelho, maior será o juízo que haverá contra estes impenitentes. A Cafarnaum, Jesus disse: Ele vai elevar-te-ás porventura até os céus? Está em Mateus capítulo 11, o verso 29. Esta frase mostra a tendência do homem de ser independente de Deus, com base em sua própria vontade. Em contrapartida, a imprecação inicia com uma lamentação ao arrependimento, o que nos faz lembrar o início da pregação de Jesus, nossa maior necessidade. Ouça, está em Marcos capítulo 1, o versículo 15. O tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. O meu nome é César, usando da internet para compartilhar a palavra de Deus.